Quem acompanha o ministério do pastor Juliano Fraga sabe que ele é o mais requisitado para bater de frente contra os pastores considerados de falsos profetas. Nós subimos um vídeo aqui para o nosso canal onde o pastor Juliano Fraga está pregando nos Gideões Missionários da Última Hora, e lá ele bateu de frente falando dos falsos profetas e que existe uma prateleira de valores que esses camaradas, esses pastores falsos profetas, eles exigem para ir a tal igreja que foi lhe convidada. Então o pastor Juliano Fraga nesse vídeo não foi diferente, ele vai falar pesado contra esses falsos profetas. Então fica comigo até o final desse vídeo. Se você não deixou aquele like, deixa aquele like, e se ainda não é inscrito no nosso canal, eu te convido a se inscrever no nosso canal, ativar o sino para não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal. Então sem mais enrolação, vem comigo pro vídeo. Só no Antigo Testamento que houve falsos profetas. Jesus disse que pela porta das ovelhas quem entra por ela é o pastor e ele abre. Mas o ladrão e o salteador, ele não entra pela porta, ele sempre arruma um jeitinho e quer pular pela janela. Mas o porteiro só abre o aprisco para o pastor das ovelhas. E as ovelhas, elas não conhecem a voz do estranho. As ovelhas não conhecem a voz dos falsos profetas, mas do seu pastor as ovelhas ouvem, vão atrás dele, porque ele vai à frente. Se você for num aprisco, todo pastor de ovelhas, ele coloca alguém ao seu lado, de menos idade, porque as ovelhas, elas conhecem a voz do pastor, mas tem que acostumar com a voz daquele que vai ficar. Porque quando o pastor partir, elas não vão estranhar a voz daquele que o pastor deixou. Mas a voz do ladrão e do salteador, elas não conhecem. Antes de Jesus partir, ele deu pastores à igreja. Então não ouça a voz de estranhos. Mas se você está ouvindo um mercenário, Jesus disse que quando vem os lobos, o mercenário foge e deixa você sendo arrebatado na mão dos mercenários, dos ladrões. Jesus não estava falando de Satanás. Ele disse que o ladrão é o falso profeta. Veio para matar, roubar e destruir. Mas o bom pastor veio para nos dar vida, e vida com abundância. Não somente Jesus teve que lidar com os falsos profetas, porque ele disse: os que me antecederam eram falsos profetas, mas este dá a vida pelas ovelhas. Passado algum tempo, Pedro, escrevendo a segunda epístola, também vai falar dos falsos profetas, e vai dizer que eles aparecem em nosso meio. Eu não sei se eles apareceram já aqui em Campina Grande, mas eles aparecem em todo lugar. Se infiltra, diz Pedro, em nossas igrejas, trazendo heresias destruidoras, querendo apagar a chama do fogo de Pentecostes, querendo mudar o evangelho. E Pedro vai dizer que suas heresias são heresias de perdição. E Pedro vai dizer que eles são comerciantes da fé, são homens avarentos. Mas quando a igreja for arrebatada, também terá um outro falso profeta. Vai fazer sinais e prodígios, e a Bíblia lhe chama no período tribulacional como a besta que sobe da terra. E o texto diz que ele vai seduzir. A palavra seduzir no grego é desviar você da verdade. Quais eram os falsos profetas que Judas estava lidando? As suas heresias eram de libertinagem. A expressão libertinagem tem uma conotação de lascívia. Os falsos profetas são aqueles que se aproveitam da graça para dar ocasião ao pecado.
Não foi só Judas que enfrentou os falsos profetas. Jesus, às 7 igrejas da Ásia, escreve ao anjo da igreja de Éfeso que eu odeio, palavras de Jesus. Jesus dizendo: eu odeio a doutrina dos nicolaítas. Qual era a doutrina dos nicolaítas? Libertinagem, satisfação e prazeres da carne. Porque se você se inclinar mais à carne, você perde no espírito. A igreja de Pérgamo também passava por isso. E Jesus disse: eu tenho contra ti, ó Pérgamo, que tolerou a doutrina de Balaão. Que doutrina era essa? Da prostituição, da lascívia. O que o Espírito está falando conosco essa noite não é porque estamos na graça, ó jovens, não é porque estamos na graça, ó adolescentes, que vamos dar ocasião ao pecado e à carne. Ter liberdade na graça é ter liberdade em Cristo e estar nele. Isso aqui não é culto da vitória, é culto de doutrina. Ou está esperando que o pregador ia pedir para você falar para 3, 4, Deus está dando vitória, Deus está dando vitória. Nós já está fazendo até aviãozinho. Mas os céus me trouxe para dizer: chegou a hora da igreja combater os falsos profetas que estão se infiltrando no meio de nós. Querem negar o batismo com o Espírito Santo. Querem dizer que Jesus morreu somente para alguns. Permanece naquilo que aprendeu desde sua meninice, ó Timóteo. Aí o Judas vai dizer: lembra, ó povo, do povo do Egito. Saíram do Egito para caminhar a Canaã, mas pereceram no meio do caminho. E por que pereceram? Paulo explica em 1 Coríntios 10. Deixaram o Egito, foram batizados no Mar Vermelho, batizados na coluna de fogo no Espírito, bebiam de uma bebida espiritual, de uma pedra que era Cristo, comiam do maná, mas mesmo assim se prostituíram no deserto e caíram. Aí Paulo para e diz: assim como eles, quem está de pé, cuide para que não caia. Aí o Judas vai dizer: cuidado, o povo do Egito também pereceu no deserto. Vocês têm que tomar cuidado para também não perecer. Aí Judas muda o assunto e não vai falar mais sobre o povo do Egito, mas sobre os anjos que não guardaram o seu principado, deixaram o seu domicílio. Deus os expulsou de lá, trancou muitos deles no Tártaro, em cadeias de uma... Como dizer? São amantes de si mesmos. Entraram pelo caminho de Caim, pela avareza de Balaão, pela rebelião de Corá. Deus mostrou para ele. Deus só mostra para ele, mas não mostra para o pastor dele. Os falsos profetas de seitas no Brasil, todos eles inventaram heresias debaixo de visões e revelações. Judas vai dizer: são pastores de si mesmos. Paulo vai dizer: são amantes de si mesmos. Entraram pelo caminho de Caim, pela avareza de Balaão, pela rebelião de Corá. Qual é o caminho de Caim? São aqueles que não querem ver o seu irmão entregar o melhor. O olhar de Caim
é um olhar vingativo. O texto diz que seu semblante caiu. Ele não entregou o melhor. Porque 1 João capítulo 3 vai dizer que suas obras eram más. Mas são aqueles que levam os irmãos para o campo, matam os próprios irmãos. E o sangue de Abel clama por justiça. Tem muitos pastores e obreiros machucados, porque aqueles que entraram pelo caminho de Caim nos causadores no ministério. Mas se o teu ministério está clamando por justiça, eu te apresento um sangue que fala maior do que o de Abel. Vou repetir, te apresento um sangue que fala mais alto que o de Abel. Enquanto o de Abel clama de baixo para cima, Cristo, o sangue que fala mais alto, derrama misericórdia de cima para baixo sobre o teu ministério, curando as feridas essa noite. Quem são os que entraram na avareza de Balaão? Liga para eles. Para ir em Campina Grande é 3.000. E para cantar é 10.000. Canto 4 louvor. Eles estão nas prateleiras de Balaque, porque se venderam como Balaão. Mas também tem profetas que não se venderam. Meus amigos, está aí o vídeo do pastor Juliano Fraga, que é o pastor mais requisitado para bater de frente contra esses falsos profetas. Sabemos que existem vários pastores que não têm essa coragem, essa ousadia de falar sobre esses mercenários. Mas o pastor Juliano Fraga, Deus tem levantado para bater de frente contra esses falsos profetas. Meu amigo, minha amiga, você que chegou até o final desse vídeo, se ainda não deixou esse like, deixa aquele like para o nosso canal, porque isso o YouTube vai entender que o vídeo está sendo curtido e vai entregar esse vídeo para milhares de pessoas. É importante que você compartilhe esse vídeo. Esse vídeo precisa chegar ao máximo de pessoas para que as pessoas possam abrir seus olhos em relação a esses pastores falsos profetas. Então, se possível, compartilhe esse vídeo, faça o seu comentário, deixa o like, porque isso vai ajudar muito o YouTube a entregar esse conteúdo a milhares de pessoas. Que Deus em Cristo continue abençoando grandemente a sua vida. O nosso vídeo vai ficando por aqui. Nós nos encontraremos novamente no próximo vídeo. Fui!